Você é protagonista da sua história ou está vivendo a sua vida no replay? Fala, sócia! Eu sou Isabelle Deluna, sou instrutora de desenvolvimento pessoal para satisfação profissional. Eu sou Kelly Rissai, instrutora de capacitação profissional com práticas orientais. Entre que a mesa está posta, mais uma entre sócios está começando agora. Roda a vinheta! Bora! Oi, Qual é o tema de Beli! hoje? Tudo bem com você? Tudo bem, e aí? E aí, o assunto de hoje é profundo para você? É muito marcante. Você já foi protagonista da sua história? Eu sou hoje. E já, E já teve você? no replay? Já. Opa! Por muito tempo. E você? Hoje, às vezes eu me vejo no replay, às vezes. Só que eu já começo a pensar que se eu continuar do jeito que tá, eu não vou conseguir me desenvolver. Então eu já começo a estudar para ter um novo conhecimento, para adquirir aquela prática onde eu quero chegar. Eu acho que a vida é uma escada, assim. Eu quero sempre estar subindo um degrau por vez. E quando eu vejo que eu estou muito tempo num degrau só, aí eu começo a sentir que está faltando algo, sabe? Falo, não, eu Qual é a preciso sua me métrica de desenvolver. muito tempo? Qual que é a sua métrica de muito tempo no mesmo degrau? 6 meses. 6 meses? Uau! 6 meses. E passa rápido, não é verdade? Passa. E você? A observar, né, a intensidade de cada dia passa muito rápido. E olha que já foi 3 meses já. Uhum, É aquele negócio de você fazer um plano de pequeno, médio e longo prazo. Eu sim. aprendi muito com essa ferramenta. O pequeno é 3 meses, médio é 6 meses, longo prazo é um ano. E lá atrás, o longo prazo para mim era 5 anos, 10 anos. Quando eu entendi que o longo prazo é um ano, porque em um ano você pode desenvolver e acontecer muita coisa, nossa, a coisa andou, a coisa mudou. E você, qual está sendo a sua métrica no momento? Eu tenho um combinado comigo mesma de que todo mês eu tenho que ter dado, avançado algo novo que já estava nos meus planos. Sim. Todo mês eu tenho que ter avançado algo que já estava nos meus planos, que me faz evoluir em relação ao meu plano maior. Agora, de longo prazo, é realmente um ano. É que eu tenho um longo prazo, que você sabe, né? Meu longo prazo é palco, é palestra. Então, é algo em torno de um ano. É que como eu evoluo a cada mês, eu acredito que eu possa me surpreender ainda dentro desse prazo, sabe? Porque a gente está com muita intensidade nesse Exatamente. papel de protagonismo. Porque quando você sabe já para onde você está indo, você já estipula compromissos, mesmo diários, e vai aprendendo em cima de todos esses desafios que surgem aí no caminho para poder evoluir. O problema é quando surgem problemas, né, desafios, enfim, obstáculos no dia a dia, e a gente trava, que nem a gente estava falando, né, quando você fica muito tempo congelado e fica patinando sem entender o que está acontecendo. Eu acho que esse é um ponto de atenção que eu vigio diariamente. Eu Uhum. evito sentir que eu estou patinando. Eu me inquieto, porque eu sou inconformada. Hum, Então, se alguma coisa não está indo de acordo com o meu plano, pelo menos de uma evolução diária em alguma coisa, assim, né? Aqui eu não vou sim. entrar em todos os detalhes, porque tem muitas vertentes, né, no meu trabalho. Mas se eu sinto que eu evoluo a cada dia algo que eu estava precisando melhorar,
eu já fico inquieta com aquilo, já me incomoda de uma certa forma. Mas eu acho que o importante mesmo é a gente se colocar em um papel de evolução contínua, de modo que você consiga ter Sim. essa comparação, esse comparativo de antes e hoje, não é nem depois, né? Mas De eu te antes. falo que, tipo, quando eu conheci você, você falou assim: ah, eu quero o palco. E Uhum. eu te falo que hoje você já está preparada para um palco. Então, Acha? sim, ó, veja só o que que eu penso. Se tiver um local e se tiver 5 pessoas, você está preparada para o palco. Entendeu? Então, É. é a proporção do seu sonho e quantas pessoas você quer transformar vai determinar o prazo aí do seu sonho. A primeira vez que eu falei assim, ah, eu vou juntar uma galera para poder fazer uma palestra, ajuntou 15 pessoas. Aí na segunda vez, 30, na terceira, 50. Eu fui fazendo à medida das minhas possibilidades. Mas se eu quisesse uma coisa mais grandiosa, eu preciso me preparar para isso. E você está nesse momento de preparação. Você é Sim. aquele ponto que a gente pensa assim, eu quero então fazer isso acontecer ou a qualidade de transformação. E quando a gente pensa na qualidade de transformação e quantas pessoas, a preparação tem que ser a médio a longo prazo realmente, né? Eu passei por uma situação assim que voltei para o Brasil. E aí eu colocava um prazo de 3 meses, só para dar assim um exemplo. Quando a gente colocar um prazo para concluir as nossas metas, e a gente não conhece o ambiente, a gente se frustra porque sempre atrasa. Nossa, eu passei por cada situação que eu falei, meu Deus, lá fora eu faço acontecer e aqui eu não faço. Aí eu fiquei aquela pessoa chata, sabe? Ah, mas no Japão funciona assim. Ah, mas aqui não é Japão. Sabe? Ai, mas por quê? No Japão eu agiria assim, você fala com tal pessoa, você vai na prefeitura ou sei lá, você consegue fazer acontecer. Mas quando você está num ambiente que você não conhece, por mais que você já tenha feito uma vez aquilo lá, você não consegue fazer. É onde eu tive que realmente parar de dar passos e parar e observar. Aí eu Uhum. fui, qual é a palavra que você usou no começo? Evoluindo. Não, assistindo. Inconforto. Eu fiquei assistindo. Eu fiquei assistindo Ah, sim. coisas, as outras pessoas evoluírem. Eu fiquei assistindo outras pessoas a ir para frente. Eu, eu realmente senti eu ficando para trás. Uhum. Isso me deixava Patinando. patinando, exatamente. Eu fiquei assim, sentindo que eu estava patinando por estar num lugar desconhecido. Então, cada 6 meses eu estava numa cidade diferente. E isso me fez ficar um tanto desanimada, mas depois que eu entendi que era esse o meu momento, que tem momento que a gente precisa andar, e é importante quanto ficar ali, sabe? Vendo o replay, vendo as pessoas evoluírem e aprender com isso. E isso daí foi uma fase muito importante para mim. Agora eu estou movida ao desafio, Pele. Tudo para mim é Eu sei. desafio. Nasceu para isso, né? Para se superar e cumprir metas. E você sabe que você falou uma coisa muito interessante? Quando a gente observa as pessoas evoluindo e a gente não evolui. Eu falo por experiência própria, tá? E aqui, quem estiver assistindo a gente, se tiver uma conexão, pode inclusive deixar compartilhar com a gente essa experiência. Aqui, trazendo para mim. Eu vi muito isso, de ver as pessoas evoluindo, só que o que mais me atrapalhava é que eu focava muito mais na evolução das pessoas e me frustrava e me diminuía e me interpretava mal, ao invés de entender, peraí, por que que eu não estou evoluindo? O que está acontecendo aqui no meu universo? E aí que fica a dica. Quando a gente vê que nós estamos parados, Aham. a gente não está parado simplesmente. Significa que a gente tem alguma coisa que a gente precisa dar atenção.
que nós não estamos dando, porque, por acaso ou não, estamos muito mais focados em observar do que focar na nossa vida e assumir o controle daquilo que realmente importa, que é a nossa vida. Sim, Entendeu? sim, sim, Ponto. sim. Então a gente não está atrasado. A gente tem a sensação de que está atrasado porque você vê as pessoas evoluindo e se cobra. Fala, caramba, mas eu também queria evoluir. Só que, pera, tem um motivo para você não estar evoluindo. Aí é aquilo que você falou. É o meu momento. Talvez esse momento esteja pedindo uma atenção da Kelly ou da Exato. Belly para algo que ela está ignorando. Pode ser intencionalmente, porque tem pessoas que preferem ignorar, e pode ser por falta de realmente de acesso, de percepção mesmo, aquele momento de você parar e pensar, caramba, o que está acontecendo comigo? Onde está doendo? Onde está pegando? Enfim, detectar o que está acontecendo, isso é muito Interessante, importante. porque quando você falou isso agora, Beli, olha, eu percebi uma coisa. Nós achamos que estamos parados, mas com certeza você não está parado em toda a área da sua vida. Você Não, está parada na vida profissional, com certeza você está focando no seu pessoal, né? E vice-versa. E as pessoas que olham para você sempre vai estar, nossa, Belle, você tá tão bem, né? Porque quando a gente foca no profissional, parece que é só isso, né? A gente não consegue se cuidar, enfim, perceber esses detalhes que você falou, né? Mas que nem as pessoas falaram para mim, Kelly, em um ano você virou campeã brasileira. Você não tá parada. Eu falei, é mesmo? Eu me desenvolvi tanto na parte física e mentalidade. A minha parte profissional, eu realmente precisei dar o replay, mas na minha mentalidade eu continuei evoluindo. E quando os outros olham e falam, olha, você não ficou parada. Eu falei, é verdade, porque para mim, eu fiquei parada. Olha como que mas a porque você gente é. estava olhando os outros, Olhando os outros. percebe? Exatamente. E é importante que as pessoas tenham dito para você isso. E Uhum. aí a importância, aí o valor da gente ser, a questão da ambiência. Aí é o valor da gente ser bem rodeada. Rodeada que eu falo de pessoas que vão te ajudar, te impulsionar. Mesmo que você não esteja tendo essa clareza, é um momento que, além de você tentar identificar por si, você perguntar para essas pessoas: caramba, você percebe alguma evolução na minha vida? Aí vem as pessoas e falam: claro, que eu percebo, você foi campeão mundial. Sabe assim? É aquele choque, você fala, é verdade. Às vezes o que falta na gente é um tempo dedicado para resgatar as próprias conquistas. Porque de tanto que vive para fora, esquece de resgatar o que tem de bom dentro. A própria história. Você Exatamente. vive muito mais a história do outro do que a própria. Eu falo isso com muita, muita propriedade. E quando eu falo de viver a história do outro, viver a vida do outro, não é no sentido de maledicência, Sim, fofocar, porque a sim. gente sabe. Não, eu tô falando isso porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem em função de Uhum. falar da vida do outro. Aqui eu tô falando de comparar-se, de admirar e supervalorizar a vida do outro, as conquistas e falar, uau, que legal, mas putz, e eu aqui, entendeu? É nesse sentido. E sobre, que eu acho que protagonismo está muito relacionado com a ambiência também. Sim. Você sente que você tem você é bem rodeada de pessoas que estão te impulsionando, você sente que tá meio a meio, que você ainda tem que driblar algumas mentalidades um pouquinho mais Olha, é, seguras. sabe aquilo? Você tem que estar no meio de 5 pessoas, né, que você quer ser ou quer fazer parte para você evoluir. Eu acredito muito, muito nisso. Eu não tenho por perto alguém, sabe, que me coloque para cima. Eu falo assim, uma mulher, sabe, com a mesma visão, né, que entenda a parte feminina, com o empreendedorismo. Uma pessoa que tenha vivido em duas culturas, não tem, não tem. Mas eu tenho amigas na distância, amigas do Japão, amigas que não estão aqui em Santa Catarina, que a gente compartilha, assim, os insights que tem. E isso faz a gente não paralisar. Quando tem uma pessoa
que está ali, ouvinte, sabe? Faz a gente não paralisar, porque tem aqueles momentos tão difíceis que teu hormônio, a questão hormonal não tá muito legal, né? Você às vezes não teve um dia bom, né? E eu antes eu achava que o parceiro que estava junto com a gente, o relacionamento, deveria suprir até essa parte. Não, ele tem que dar o suporte para mim, emocional, físico, mental, mas eu entendi que não. Relacionamento é relacionamento. Você se posicionar como uma mulher, né, feminina, aquela que é zelosa, aquela é cuidadora, enfim, do que uma mulher empreendedora que está no seu masculino o tempo todo ali, falando sua opinião, suas objeções, sabe? Então eu parei com isso e agora eu tenho um grupinho de mulheres que têm a mesma visão que eu prefiro compartilhar. E Muito você? bom. Eu hoje eu me sinto muito bem rodeada. E até em relação a aquelas pessoas que ainda estão com a mentalidade ainda em processo de descoberta, digamos assim. Tem aquelas pessoas que preferem se colocar na posição atual e tá tudo bem, a gente Sim. respeita. E tem aquelas que estão em processo de descoberta. Assim como Uhum. a gente também está aprendendo o tempo todo. Então, hoje eu me sinto rodeada de pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de evolução. Eu não sinto mais tanto essa questão, por exemplo, do vitimismo, que é muito comum a gente tombar com as pessoas ou conviver com pessoas muito vitimistas. Hoje eu não sinto tanto isso. Acho que também pelo meu foco, acho que quando a gente dá muito foco em uma direção, acaba que a gente atrai esse meio para nós. Então, hoje eu me sinto muito bem com o meu meio atual. E em casa também, o meu marido me dá muito apoio. Então, até quando que eu tenho, né, aquelas recaídas emocionais, a gente não tá sempre no pódio, super firme, né? A gente tem as nossas oscilações, até você falou da questão hormonal, que a gente passa também. Então, assim, dias muito cansativos, aí às vezes o dia não flui como você quer, aí você tem que lidar com isso. Eu mesmo tenho um crítico interno fortíssimo e eu tô sempre domando, porque senão eu vou me frustrar e isso puxa muito para baixo e eu fico Uhum. remoendo, enfim. E aí meu marido me ajuda, ele me traz de volta, né? Me ajuda a resgatar em mim essa força interior de assumir o controle no lugar desse meu crítico interno que fica sempre, não, mas tinha que ter sido assim, tinha que ter sido assim, tinha que ter... Aí eu fico, gente, mas aí é terrível, né? Porque a gente meio que sofre por isso. Uhum. Sim. Então, hoje eu vivo uma experiência mais enriquecedora. Ah, enfim, eu me sinto uma pessoa mais impulsionada hoje. E não se deixar influenciar pelas pessoas que vêm com essa mentalidade mais vitimista. E é Uhum. legal que a gente acaba ajudando, quando a gente ouve, a gente acaba Sim. ajudando essas pessoas a questionarem a realidade atual delas. Uhum. Eu, Sempre empreender no digital foi um desafio muito grande, porque na prática ali, pessoalmente, eu me dou muito bem, tanto no trabalho ali de atendimento, quanto as aulas presenciais. E aí, quando chega da parte digital, que tem o passo a passo diferente. É que no presencial você consegue ver a dificuldade da pessoa logo de início ali, né? A partir do teu conhecimento, você vai aí driblando a situação e vai proporcionando para ela um resultado mais eficaz. No online você não tem contato com a pessoa, então você já tem que meio que premeditar e, né? Tem que fazer um roteiro de aula muito, muito didático e isso é um desafio. Mas se eu não tivesse na cidade onde eu estou, eu acho que eu não estaria focando nisso. Por que que eu falo isso? Eu estava numa cidade, Curitiba, onde um fala para o outro sobre o trabalho e vai fluindo a parte do trabalho.
Eu estive também em Maringá. Maringá é uma cidade com muito forte a parte de network, sabe? Uma fala da outra, assim, porque quer crescer, quer desenvolver. Você está num ambiente assim que todo mundo se ajuda e quer crescer. Curitiba, o pessoal é assim. Se você é boa, você é muito reconhecida. E aqui na cidade pequena, onde não conhece o meu trabalho, aí tem dois pontos. Cidade pequena, que não tem muito costume, né, de ir atrás do meu trabalho, e não conhece o meu trabalho. Aí onde foi que eu pensei que eu estava patinando também, só que só assim eu consegui, de fato, sentar na frente do notebook e falar, não, eu vou conseguir fazer meu produto digital. Né? Não, se não for aqui, onde que eu vou fazer? Porque em outros lugares eu sempre estou andando, estou viajando e eu estou fazendo acontecer. E isso é Você, uma dificuldade que virou uma viradinha de chave para eu realmente fazer o que eu queria fazer. E eu tava cheia de desculpas. Ah, porque eu não tenho tempo, aquilo lá que a gente falou, mas eu não tenho tempo, eu não sei fazer, eu não sei gravar, eu não sei me relacionar com as pessoas no online. Eu tenho essa dificuldade de falar na câmera. Eu acho que muita gente passa por isso, está passando por isso. Mas se a gente não entrar na sim, parte digital hoje em dia, Belle, eu acho que o né? futuro sem digital Hum, não volta mais. A gente tem que ir se adaptando e acompanhando mesmo. Já não dá para imaginar sem. não dá. E trabalhar tudo isso de uma maneira que não se esqueça de ser pessoa digital, muito voltada para o digital, para a era digital. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas tão conectadas que esquecem de desligar, né? Eu, inclusive, faço isso, eu desligo. Desligo o que eu quero Aham. dizer, eu programo para me desconectar, justamente para tentar manter isso tentar manter isso de uma maneira um pouco mais equilibrada na minha vida pessoal também. E é interessante mesmo a gente lembrar que passamos por isso, de Sim. lidar com essas dificuldades e como superar essas dificuldades. É muito fácil a gente focar no que está difícil de fazer, ou nos obstáculos que surgem aleatoriamente no dia a dia. Então, é muito mais fácil, porque a gente tem um quê ali na zona de conforto. Uhum. E dependendo do perfil, né, a gente está sempre se esforçando para sair dessa zona de conforto, mas dependendo do perfil da pessoa, tende a contar historinhas, que é o que a gente ouve muito, as pessoas vão contar história, e acabam saindo dessa zona de conforto. A gente tem que aprender a ser resiliente e tirar o bom do ruim e olhar para o ruim como algo bom também. Olha o dinamismo que a mente tem que ter para a gente poder evoluir. Tá conseguindo acompanhar o nó? Sim. Eu dei um nozinho aqui, né? Mas Não, não, mas eu tô conseguindo acompanhar. E uma coisa que eu falo, acompanhando o teu raciocínio, a gente não consegue evoluir também sem ter uma instrutora. Eu não consegui desenvolver se eu não paguei um curso ou se eu não contratei alguém que já passou por aquilo para me ajudar a desenvolver. Esse entendo. não tem como. É muito, chega a ser exaustivo Fazer fazer sem sozinha. apoio. Eu falo tranquilamente, porque realmente era muito. Olha, em um ano, depois que eu decidi que eu queria, eu de fato precisava de instrução, que eu precisava de mentoria, enfim. Quando eu decidi, que eu falei, não, eu preciso fazer isso, gente, porque senão eu vou ficar patinando. Não é por mal, mas é porque você precisa de uma pessoa que tenha mais conhecimento que você para você poder evoluir. Às vezes você não está enxergando. Pois E é. problema. Eu cheguei a me sentir deslocada, assim, no universo profissional, porque eu não conseguia evoluir sozinha. Falei, mas a gente, quem evolui sozinho hoje em dia? Me questionei e falei, não, tá ok, tá tudo sob Não, controle, é não isso. estamos mais naquela época que o pai era médico e o filho também está seguindo a direção do pai, porque dentro Uhum, de casa viu mais ou menos como que a vida ia ser, né? Tá totalmente diferente.
E quando eu falo sobre resultados, é você trilhar o caminho de quem trilhou e deu certo, né? Às vezes a gente fica assim, meio relutando, ah, não vou investir, eu vou tentar dar o meu jeitinho, quando vejo já passou 6 meses. E o prazo ali de 6 meses ali, ó, cerradinho. Fala, não, eu vou investir porque às vezes é um investimento que eu me planejo 6 meses, só que o retorno pode me trazer depois de 3 meses. Esses dias até compartilhei no meu Instagram a aluna que fez o curso e depois de 6 meses teve o retorno e uma vida mais com clientes fidelizados. Então, assim, já paga o investimento se a gente praticar, né? Só que a gente fica com medo, na verdade. Ah, eu vou investir. Será que é mais um curso que eu vou investir e não vai dar certo? Será que não vai ser para mim? Esse será mata a gente, né? Exatamente. Então, a gente precisa. Por isso que a gente. É que hoje em dia tem muita oferta, e aí a gente fica confuso, porque tudo parece fazer sentido. Então, por isso que é importante a gente escolher muito bem os profissionais que vão nos guiar. A gente precisa saber quem são esses profissionais, principalmente se possível se conectar com a história deles. Porque acho que essa afinidade, essa conexão mesmo com quem é a pessoa, com a história desse profissional, qual é a conduta política de vida, né, os valores, como essa pessoa trouxe o que ela tem hoje para você. Eu acho que tudo isso faz muito sentido, eu digo, porque às vezes você vai pelo marketing, pela venda, Uhum. pela, pela lábia, não sei se é a palavra mais adequada, mas a gente Não vê o pelo talento. resultado, né? Você vê o talento do profissional em vender, mas às vezes quando você compra, você não se identifica com esse profissional, ou não era o que você esperava. Então é interessante alinhar as expectativas e conhecer esse profissional antes. Eu sou muito cuidadosa com isso, e também já tive essa experiência de fazer cursos e não consegui ter o resultado que eu queria, mas aí eu também parei para pensar, eu acho que curso, Kelly, além de você escolher muito bem o profissional, é mais ou menos como um livro também, porque Exato. mas aqui, novamente, escolhendo bem o profissional, escolhendo bem a empresa, é como um livro, um bom livro. Que de que adianta a gente ler o livro e não coloca em prática o que aprendeu? É a mesma coisa o curso. Se é um bom curso, de que adianta você fazer o curso se você não coloca em prática o que aprendeu? Então, tem que ver também um pouco, tem que ter um pouco do lado do comprometimento de quem está investindo. Aí a história do protagonismo para o curso. Fala, caramba, se eu preciso de um instrutor, se eu preciso de um curso, enfim, alimentar o meu conhecimento, o quão disposta estou para ir para cima, fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Então, Eu, aqui quando é voltei pro Brasil, eu comprei uns 5 cursos, assim. Falei, nossa, vou comprar, vou estudar, vou estudar. Eu não estava entendendo nada. E aí faz recentemente que aí eu entrei num curso com mentoria, sabe? Com pessoas. E aí eu comecei a conectar, fazer network com pessoas, conversar mais sobre. Aí tudo aquilo lá que eu assisti começou a fazer sentido. Então fica no nosso subconsciente uns detalhes daquilo lá que a gente não entendeu na época, mas que mais para frente vai fazer sentido. Porque se você não desistir, você vai praticar alguma coisa. E se você praticar, vai ter algum resultado. Talvez não tenha aquele resultado imediato, assim, porque você não consegue praticar 100%, porque não te tem ali uma instrutora, uma mentora para poder, né, falar passo a passo, você precisa fazer isso, a gente faz só o que é conveniente pra gente, né, no começo, dentro das nossas possibilidades, vamos dizer assim, ah, eu só tenho a parte da tarde para fazer, então eu vou fazer nas minhas possibilidades. Então você não conseguiu fazer 100%, mas aquilo lá você aprendeu, tá aqui no teórico. E para colocar em prática é uma coisa totalmente diferente, parece que é um outro universo. E depois que você coloca uma vez, 2 vezes em prática, ai, parece que é como se abrisse um mar ali. Começa a entender, fazer, encaixar tudo aquilo, sabe? É sim, prática, né? surpreendente. É Se maravilhoso. colocar em atividade, ousar.
seguir apesar do medo. E, inclusive, medo é um tema muito interessante a gente trazer. Ai, vamos trazer na próxima? É, Eu tenho vamos, até uma frase assim, sabe a listinha do medo? Ah, hoje eu fiz alguma coisa que me gerou medo. Então, um medo a menos. Porque sempre você vai ter medo. muito bom. Esse é um vídeo muito bom, viu? Gente, o que vocês acham? Deixa aqui o Ah, comentário de vocês. Vamos falar sobre o medo no próximo vídeo. Porque não só empreendedor, né? Profissionais têm medos. Porque carreira traz é. novidades. Vamos falar sobre o medo? Vamos. E isso, acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho Ah, mais, né? Sobre o protagonismo. E você tem mais alguma coisa para trazer aqui? Ou eu só quero perguntar para você, Belle, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre esse assunto? Para a gente finalizar assim. ao invés de dedicar muita energia supervalorizando a vida das outras pessoas no contexto das conquistas profissionais, que é o nosso foco aqui, observe o que te faz patinar. Volte a sua atenção para os seus patins. Olhe para eles e entenda por que você não está saindo do lugar. A energia que a gente dedica para o outro é a mesma, para olhar a vida do outro num contexto de conquistas, é a mesma energia que a gente poderia estar aproveitando para evoluir na nossa vida, pessoal, profissional, não importa. Então, repense. Se a sua vida está no replay, verifique. Por que ela está repetindo os mesmos ciclos? Por que que ela está repetindo os mesmos problemas, os mesmos obstáculos? O que que eu não estou captando do que está me acontecendo? Por que que eu não estou evoluindo? Volte-se para si e se questione, porque tudo é tempo na nossa vida. Não estou falando sobre você ser uma pessoa, ah, estou ocupado, porque ser ocupado e produtivo são coisas diferentes. Aproveite o tempo da sua vida, honre a sua vida e dedique a sua energia e o seu tempo para evoluir a sua vida, certo? Certo. Complementando, na filosofia oriental, fala que quando você precisa parar, é onde você precisa respirar, porque senão seu corpo vai adoecer. Então, se você tivesse continuado no mesmo ritmo e não tivesse parado, talvez você ficaria doente. Ou talvez você ficaria louca mentalmente. Então, esse momento do patins é muito importante a gente atentar, né? Ver o que o corpo precisa, quais são os cuidados que está precisando. E muitas vezes a gente vai ter que voltar para a raiz. Esse cuidado é estar perto da família, focar no seu cônjuge, no seu filho. Alguma coisa você precisa fazer, e é por isso que vem esse tempo que parece que está paralisando tudo. As pessoas estão caminhando e você não. Mas é um momento certo para você olhar para si e para as pessoas que realmente importam na sua vida. É um momento que às vezes você até encontra um novo amor. É nesses momentos aí. Perfeita, perfeita. Que incrível, adorei esse tema. Que bom que a gente conversou sobre ele. Aí eu vou perguntar aqui para o pessoal o que que vocês acharam, se vocês se identificaram com a nossa história, com as nossas percepções sobre esse tema. Não deixe de deixar, foi ótimo. Deixe aqui o seu comentário, não esquece de curtir. Vamos adorar saber se essas conversas estão fazendo sentido e transformando, levando coisas boas e reflexões para vocês. Muito obrigada, Belle. Até o Obrigada, próximo. Kelly. Tchau, Até tchau. o próximo.